dia, sextos anos, tudo bem com você? No nosso conteúdo de hoje que nós iremos trabalhar, é um conteúdo que causa às vezes muitas dúvidas nas pessoas na hora de escrever, que são os chamados sinais de pontuação. Então causa muita dúvida, às vezes as pessoas ficam pensando, será que eu tenho que colocar o ponto? Será que eu tenho que colocar reticências, aspas, parênteses, N pontuações que nós temos na língua portuguesa, né? Então hoje nós iremos trabalhar este conteúdo, ok? Então nós vamos lá, nós vamos aqui os sinais de pontuação. Nós temos a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui hoje para você. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos falar do ponto ao ponto final. Como assim ponto ao ponto final? Ponto final porque você encerrou o seu texto, né? E o ponto porque você utiliza, né, encerra geralmente um período, você utiliza para você fazer abreviações de palavras. Então, o ponto final significa que eu encerrei o meu texto, eu encerrei o período, igual o professor vai editar lá para você um texto, e aí fala ponto final. Quando fala essa palavra final, significa que finalizou, acabou. E o ponto vai encerrar um período, como eu disse, vai ser utilizado nas abreviações de palavras, no fim de frases imperativas, declarativas. O que é declarativas? Quando eu vou te falar alguma coisa. E as imperativas? São frases que vão expressar ordem, que vão expressar pedido, que vão expressar conselho, né? Eu digo para você, saia daqui. Esse saia daqui é uma frase imperativa e afirmativa. Não saia daqui é uma imperativa negativa, ok? E o ponto, nós temos que entender que o ponto, ele faz uma pausa maior, certo? É a pontuação na língua portuguesa que tem a pausa maior, o tempo maior. Então é muito importante nós conhecermos também os sinais de pontuação, não só para escrever, mas também quando eu vou ler um texto. Porque um texto que não tem pontuações, um texto que não se respeita pontuações, ele fica difícil para você compreender. Então é importante que nós, ao fazermos a leitura de um texto, saibamos respeitar esses sinais de pontuação, ok? Exemplo aqui. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Ponto, fez uma declaração aqui. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Ponto, uma outra declaração. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Ponto. Esse acontecimento remonta ao ano 300 anos antes de Cristo, segundo afirmam os nossos historiadores. Ponto. Senhor João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Ponto. Aí vejamos aqui, nós temos a vírgula. A vírgula, nós vamos trabalhar algumas utilizações da vírgula, porque a vírgula é o sinal que é o que tem mais regras. Então nós vamos trabalhar algumas aqui, aquelas que nós utilizamos mais. Você que está iniciando o sexto ano, você vai trabalhar essas, depois, no decorrer dos outros anos, você vai trabalhar a continuação, porque a vírgula, como eu disse, ele é o que tem mais regras, ok? Então nós vamos trabalhar aqui aquelas que você vai utilizar mais para você fazer o seu texto, aquela que você vai utilizar mais quando você for ler esse texto, sempre respeitando a pontuação, tá? Então vejamos aqui. A vírgula, ela indica uma pausa no discurso. Só que a vírgula, ela tem uma pausa menor que o ponto, porque quem tem a maior de todas é o ponto, tá? Então a vírgula tem uma pausa, mas é uma pequena pausa. A sua utilização é importante, porque pode mudar o significado. Então, quando você vai ler um texto que você não respeita a pontuação, o texto fica incompreensível, ela pode dar um outro sentido. Então, quando que eu vou usar, professora, uma vírgula? Por exemplo, sempre depois do vocativo, você vai usar vírgula. O que é um vocativo? Vocativo é o termo que eu uso para invocar, para chamar. Eu falo para você, Joãozinho, preste atenção na aula. Joãozinho, vírgula, preste atenção na aula. Joãozinho é o vocativo que eu utilizei para chamar a sua atenção, é o seu nome que eu chamei, né? Se eu falar, ei, preste atenção, esse ei também tem uma vírgula, que é um vocativo que eu utilizei para chamar você. Então, vocativo é tudo aquilo que eu chamo, que eu invoco, ok? Então, toda vez que tiver um vocativo, sempre vai ter uma vírgula. Professora, mas e se o vocativo vier no final da frase? Se o vocativo vier no final da frase, a vírgula não pode ser no final.
Nesse caso, a vírgula vai antecipar. Por quê? Porque vírgula não demarca a finalização de frase, ou seja, eu não posso terminar uma frase com uma vírgula, ok? Eu posso terminar com um ponto de exclamação, que nós vamos ver agora, eu posso terminar com um ponto, mas a vírgula eu não posso terminar uma frase. Então, se o vocativo vier no final da frase, como por exemplo, preste atenção, Patrícia. Patrícia, que é o vocativo, ele veio no final da frase, então não posso colocar a vírgula depois de Patrícia. Então, nesse caso, eu tenho que colocar a vírgula antes. Preste atenção, vírgula, Patrícia. Mas e se o vocativo vier no meio da frase? Você vai colocar uma vírgula antes e depois. Tá? Então, vamos recapitular aqui. Toda vez que tiver um vocativo, vírgula depois. Se o vocativo vier no final da frase, a vírgula vai antecipar. Se ela vier no meio, eu vou colocar a vírgula antes e depois, ok? Essa é uma regra para vírgula. Qual outra regra que eu uso para vírgula? Você está lá fazendo sua tarefa, e numa questão você tem que responder sim ou não. Aí você tem que justificar. Então, sim, vírgula, faz a justificativa. Não, vírgula, faz a justificativa. Quando eu vou colocar local e data, por exemplo, Cuiabá, vírgula, 30 de maio de 2020. Então, depois do local, eu preciso colocar a vírgula para separar o local e a data. Quando eu vou omitir verbos, o que é omitir? Esse verbo vai estar escondido. Por exemplo, aqui, vamos de carro, eles de ônibus. Qual o verbo que eu omiti aqui? Vamos de carro, eles vão de ônibus. O verbo vão, esse verbo não apareceu aqui na frase, que eles vão de ônibus, que eles irão de ônibus. Então, nesse caso, como eu omiti esse verbo, eu escondi esse verbo, eu tenho que colocar uma vírgula. Quando eu vou indicar também, por exemplo, ações que eu vou fazer, por exemplo, eu cantei, dancei, pulei. Olha só, várias coisas que eu fiz, cantei, dancei, pulei. Não posso escrever uma frase, eu cantei, dancei, pulei. Eu tenho que separar essas orações, que são esses verbos, com vírgula. Eu dancei, vírgula, cantei, vírgula, pulei, ponto. Outra regra também que eu vou colocar para vírgula, quando eu vou elencar as coisas. Vou precisar de farinha, vírgula, ovos, vírgula, leite e açúcar. Por que eu não coloquei uma vírgula aqui no lugar do e? Porque já vai vir só mais uma coisa que eu vou elencar. Então, nesse caso, eu utilizo o e. No restante, eu vou colocar a vírgula. Quando vai ter um aposto, também eu preciso colocar uma vírgula. O que é o aposto? O aposto é uma explicação de um termo que eu disse, por exemplo, anteriormente, é uma explicação. Aposto é explicação. Vamos supor, eu digo para você aqui, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Quem que é o aposto? Cidade maravilhosa. Por quê? Cidade maravilhosa está explicando sobre Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, vírgula, cidade maravilhosa, vírgula, recebes muitos turistas durante o ano. Então, este cidade maravilhosa, ele é um aposto, ele é uma explicação. Então, nesse caso, eu preciso colocar uma vírgula antes e depois. Por exemplo, aqui, Rose Maria, vírgula, apresentadora do programa da manhã, vírgula, falou sobre as receitas vegetarianas. Quem que é o aposto aqui? Apresentadora do programa da manhã. Por quê? Ele é a explicação, ele está explicando quem é Rose Maria. Professora Patrícia, professora de língua portuguesa, trabalha com os sextos anos. Patrícia, professora de língua portuguesa. Professora de língua portuguesa é o aposto. Por quê? Porque ele está explicando quem é a professora Patrícia. Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Vocativo, né? Mais um exemplo que coloquei aqui para você, fora os que eu dei. Maria, viu que Maria, que é um vocativo, está no meio da frase. Quando ela está no meio, eu tenho que colocar a vírgula antes e depois. Se tiver no final, eu antecipo essa vírgula. Se ela vier no início, vírgula depois. Ok, pessoal? Vamos lá no próximo agora, o ponto e vírgula. O que será isso? Ponto e vírgula. Primeiramente, ele vai ser uma pausa um pouquinho maior que a vírgula, tá? Porque nós temos o ponto, que é o que tem a pausa maior, a vírgula, que é uma pequena pausa, e o ponto e vírgula, que é o intermediário, que está ali, tá? O ponto e vírgula, ele tem uma pausa um pouquinho maior que a vírgula, ok? Então, para que serve, professora, esse ponto e essa vírgula embaixo? Serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase.
e para separar uma relação de elementos. Vamos supor que eu digo para você aqui na nossa casa precisamos fazer alguns reparos. 2 pontos. Arrumar o cano do banheiro, ponto e vírgula. Pintar a casa, ponto e vírgula. Arrumar os quartos. Então, eu elenquei para você algumas coisas. Então, nesse elencar, eu coloquei um ponto e vírgula para até dar uma pausa um pouquinho maior que a vírgula, tá? Por exemplo, aqui, os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio nem das montanhas. Então você vê que quando tem um ponto e a vírgula, você tem que dar uma pausa um pouquinho maior que a vírgula. Os conteúdos da prova são geografia, história, português. Agora nós vamos falar sobre os 2 pontos. Os 2 pontos, ele é utilizado antes de uma explicação. Ele é utilizado quando eu vou colocar um diálogo no meu texto. Patrícia disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão, para introduzir uma fala nesse caso, ou para iniciar uma enumeração, como eu disse anteriormente para vocês agorinha. Na nossa casa precisamos fazer alguns reparos, 2 pontos. Antes de eu enumerar, eu preciso colocar esses 2 pontos. Certo? Na matemática, as 4 operações essenciais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, o que aconteceu aqui? Eu fui fazer uma explicação sobre essas 4 operações que tem na matemática. Então, antes de eu fazer essa citação, eu coloquei os 2 pontos. Joana explicou 2 pontos. Travessão. Não devemos pisar na grama do parque. Se eu fosse para outra linha, por exemplo, colocasse o não devemos pisar na grama do parque, eu teria que fazer um parágrafo e depois travessão, tá? Próxima pontuação, ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é utilizado para fazer perguntas diretas. Perguntas diretas. Por que você faltou? É uma pergunta direta, ponto de interrogação. Mas se eu for fazer uma pergunta indireta, não precisa o ponto de interrogação. Gostaria de saber o porquê da sua falta. É uma pergunta indireta. Então, na pergunta indireta, eu não preciso utilizar o ponto de interrogação. Mas se eu for fazer uma pergunta direta, eu preciso colocar esse ponto de interrogação. E a entonação tem que prestar atenção, porque é uma pergunta. Por que você não veio? O que está acontecendo? Então, tem que ter essa entonação na hora de ler o texto e que tiver esse ponto de interrogação, ok? Como, por exemplo, aqui. Sabe a diferença entre frase interrogativa direta e indireta? Gostaria de saber se você sabe a diferença entre frase interrogativa direta e indireta. Viu que nessa frase já não teve o ponto de interrogação? Porque ele não é uma pergunta direta, e sim uma pergunta indireta. E toda pergunta indireta não tem o ponto de interrogação. Afinal, você sabe ou não? Afinal, você sabe ou não? Então, tá vendo que a pergunta ela tem uma entonação diferente do que se eu lesse um texto tivesse uma vírgula, do que se eu lesse tivesse um ponto. Então, tem que prestar atenção na entonação quando vai ler o texto, tá? Ponto de exclamação. O que é esse ponto de exclamação? É utilizado para exclamar, ele é utilizado quando eu expressar um sentimento, por exemplo, de surpresa, de desejo, de susto, de ordem, entusiasmo, espanto, né? Eu vou utilizar o ponto de exclamação. Que horror! Ganhei! Então, quando você quer expressar um desejo, uma surpresa, uma ordem, você vai utilizar esse ponto de exclamação. E aí, o que a gente utiliza muito, você deve até utilizar às vezes, ou se você não utiliza, você vê bastante, quando tem esse ponto de exclamação e o ponto de interrogação junto. Para que é usado isso, professora? Eu já vi algumas vezes mesmo, ponto de exclamação, ponto de interrogação, então vamos lá. Ele é utilizado para indicar uma pergunta, enquanto a exclamação é empregada em situações de grande emoção, de sentimento. No entanto, podemos encontrar essas expressões quando os 2 sinais são utilizados. Então, você não gosta mesmo de sorvete? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma pergunta para você, eu também quero fazer o quê? Eu quero exclamar ao mesmo tempo. Então, são 2 coisas ao mesmo tempo que eu estou fazendo aqui. Então, por isso que eu vou utilizar esse ponto de interrogação e exclamação junto. Como você não gosta de um doce tão bom?
Agora nós vamos falar sobre a reticências. Eu já ouvi às vezes algumas pessoas falar reticências. Então, para que serve essas reticências? Elas servem para suprimir palavras. Por exemplo, você quer deixar uma palavra no ar, um pensamento no ar. Eu vou utilizar o quê? As reticências, certo? Porque ela serve para suprimir palavras ou até mesmo para indicar um sentido que vai muito além do que está expresso na frase. Ok? Então, aqui, por exemplo, Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Quer dizer, alguma coisa que eu queria falar mais, mas não falei e deixei no ar. Não sei, preciso pensar no assunto. Aquele olhar é encantador. Então a reticência precisa de você dar essa pausa, essa suspensão quando vai ler o texto, quando vai falar, ok? Agora nós vamos falar aqui sobre as aspas, aquele que eu uso antes e depois, né? Para que eu uso essas aspas? Quando indica a fala de uma outra pessoa no texto, para destacar pontos importantes como estrangeirismo. O que é estrangeirismo? Quando eu estou escrevendo um texto lá, nossa língua materna, por exemplo, é o português. E aí eu vou escrever um texto, e aí no meu texto eu vou colocar uma palavra que está em inglês, ou que está em espanhol, ou que está em alemão, alguma outra língua que não é a minha. Eu vou ter que colocar entre aspas. Por quê? Porque ela é uma língua estrangeira, ok? Então eu preciso colocar aspas. Outras situações, quando eu vou colocar gírias no texto. Então eu tenho que colocar aspas também, ok? Como por exemplo aqui, a aula do professor foi irada. Irada é uma gíria, então eu preciso colocar entre aspas. As palavras são como pássaros, dizia um importante poeta. Por que está entre aspas ali? Porque é citação de alguém que eu coloquei no meu texto. É um pensamento de alguém. Então eu preciso colocar entre aspas. Vamos supor, estou escrevendo na redação, a professora, e aí eu quero citar ali uma frase que algum poeta falou, que algum escritor de um livro que eu li, que eu achei bacana, falou. Você precisa colocar entre aspas, porque não é sua fala, é de uma outra pessoa, é um pensamento de alguém, é uma citação de alguém, então precisa colocar entre aspas. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente, então você precisa colocar toda vez que for uma língua estrangeira, toda vez que for uma gíria, toda vez que for uma citação, um pensamento de alguém, eu preciso colocar aspas. Agora nós vamos falar sobre os parênteses. Para que eu uso parênteses? Estou escrevendo lá um texto, eu quero fazer uma explicação, não quero colocar vírgula, eu quero colocar parênteses. Você pode colocar os parênteses também. Ali você vai colocar entre parênteses a explicação, ok? Então aqui, numa linda tarde de primavera, meu caçula era um bebê nessa época, ele veio nos visitar pela última vez. Viu que meu caçula era um bebê nessa época, o que aconteceu? Ele quis isolar, ele fez uma explicação dentro desse parênteses. Então, por isso que ele colocou, certo? Então, toda vez que eu quero fazer uma explicação de algum termo, alguma coisa, eu coloco ali. Vamos supor, eu peço para você fazer a tarefa, eu coloco entre parênteses no caderno. Estou fazendo uma explicação para você que eu quero essa tarefa no caderno. Agora nós vamos falar sobre o travessão. Para que eu uso o travessão? Travessão eu uso para dar, né, o início à fala de um personagem. Vou lá escrever um texto. A professora Patrícia falou, 2 pontos, noutra linha, parágrafo, travessão. Façam as suas tarefas. O texto é você que está escrevendo, mas essa fala de façam as suas tarefas é minha, é um discurso direto. Então você precisa colocar travessão toda vez que você for dar início à fala de um personagem nesse texto. O filho perguntou, 2 pontos, noutra linha, parágrafo, travessão. Pai, vírgula, olha a vírgula aí, porque é um vocativo, pai. Quando começarão as aulas? Quando eu vou indicar a mudança do interlocutor nos diálogos. Vamos supor, Joãozinho está escrevendo um texto e aí ele vai colocar falas, minha e do professor Zeca, por exemplo. Então, travessão, quando a professora Patrícia estiver falando, ou do travessão, quando for o professor Zeca falando. Então, nessa mudança de interlocutor, de pessoas falando no texto, então você precisa mudar esses travessões. Doutor, o que tenho é grave? Não se preocupe, é uma simples infecção. É só tomar o antibiótico e estará bom. Então, você viu ali que no doutor era uma pessoa falando, já no outro, não se preocupe, é uma simples infecção, já é um médico falando, ou seja, uma outra pessoa. Também pode ser usada em substituição à vírgula. Você já deve ter lido o texto, por exemplo, que às vezes você viu travessão lá no início da frase, por exemplo.
né? Por exemplo aqui, Xuxa, a rainha dos baixinhos, será a mãe. Então, esse rainha dos baixinhos, ele é uma explicação. Eu não quis colocar vírgula, eu poderia colocar vírgula também antes e depois. Mas já que você não colocou, você pode colocar outra versão também. Antes e depois, quando você quiser fazer uma explicação. Seria como se você estivesse destacando isso. Isso é uma explicação, então ele tem que estar visível ali. Já que é uma explicação, não pode estar sem as pontuações. Ou você pode colocar vírgula, ou você pode colocar travessão. Beleza? Aqui eu coloquei para nós recapitularmos o que nós falamos na nossa aula. Aspas, né? Indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Ponto final serve para indicar o final de uma frase. Travessão indica que alguém vai falar. Ponto de interrogação indica uma pergunta. Lembra-se que é pergunta direta. Vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Ponto de exclamação indica admiração, alegria, espanto. Reticências são usadas para indicar uma interrupção do pensamento. 2 pontos são usados para dar uma explicação, enumerar coisas. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma coisa agora que chama a hora do ditado. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, peguem uma caneta, peguem um lápis. Eu vou fazer um ditado com vocês, de um pequeno trecho. Vocês vão copiar no caderno de vocês. E aí eu vou falar as pontuações. E durante que eu estiver ditando para você e for falando as pontuações, você coloca aí no seu texto. E depois nós vamos ver quantos vocês acertaram e quantos vocês erraram. E eu gostaria de saber se vocês acertaram bastante aí ou se erraram muito. Pode deixar nos comentários lá que eu vou ver, ok? Então vamos lá, pega o caderno, pega a caneta e eu vou fazer esse ditado com vocês aqui. Vamos lá? Vou iniciar. Estão prontos? Vamos lá. Iniciando aí, todos animados. Bom, vamos lá. Começando com um parágrafo aí. Numa loja de animais, vírgula, o comprador diz, 2 pontos. Repetindo. Numa loja de animais, o comprador diz, numa loja de animais, vírgula, o comprador diz, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Quero um papagaio especial, vírgula. Quero um papagaio especial, vírgula. Que faça algo diferente, ponto. Que faça algo diferente, ponto. Na outra linha, parágrafo, travessão. Poxa, ponto de exclamação. Chegou na hora certa, ponto. Chegou na hora certa, ponto. Temos um papagaio bilíngue, 2 pontos. Temos um papagaio bilíngue, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Se pedir o pé direito, vírgula, ele fala inglês, vírgula. Se pedir o esquerdo, vírgula, fala francês, ponto. Se pedir o pé direito, vírgula, ele fala inglês, vírgula. Se pedir o pé esquerdo, vírgula, fala francês, ponto. Na outra linha, parágrafo, travessão. E se eu pedir os 2 pés? Ponto de interrogação. Aí você vai fazer um outro travessão na mesma linha e vai escrever. Pergunta o comprador, ponto. Na outra linha, letra maiúscula, o papagaio, vírgula, que escutava a conversa, vírgula, grita lá de trás, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão.
Daí, eu caio, né? Ponto de interrogação. Agora vamos lá? Vamos ver se vocês acertaram. Eu gostaria que vocês falassem para mim se vocês acertaram ou não. Se vocês acertaram tudo, nossa, eu vou ficar imensamente feliz. Se não, faz parte, né? Nós aprendemos com os erros. Então vamos lá? Vamos ver se você acertou. Numa loja de animais, vírgula, o comprador diz, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Quero um papagaio especial, vírgula, que faça algo diferente. Poxa, chegou na hora certa. Temos um papagaio bilíngue. Se pedir o pé direito, ele fala inglês. Se pedir o esquerdo, fala francês. E se eu pedir os 2 pés? Pergunta o comprador. O papagaio que escutava a conversa grita lá de trás. Daí eu caio, né? Então vamos lá, pessoal. Eu encerro a minha aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vocês tenham aprendido algumas regras dos sinais de pontuação. A tarefa de hoje vai estar anexada aqui no portal. Vocês vão fazer essa atividade. E eu coloquei lá entre parênteses. Ó, o que é entre parênteses? Aí a explicação. Respondam no caderno de português. Não precisa copiar as questões. Coloque a data da videoaula e o tema da aula, tá bom? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.